Quero compartilhar uma palavra com você que veio ao meu coração, que está no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 17, a partir do versículo de número 14. Mateus 17, 14. Diz assim, a palavra de Deus: Quando chegaram onde estava a multidão, um homem aproximou-se de Jesus, ajoelhou-se diante dele e disse: Senhor, tem misericórdia do meu filho. Ele tem ataques e está sofrendo muito. Muitas vezes cai no fogo ou na água. Eu o trouxe aos teus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Jesus respondeu: Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei com vocês? Até quando terei que suportá-los? Tragam-me o menino. Jesus repreendeu o demônio. Este saiu do menino, que daquele momento em diante ficou curado. Então os discípulos aproximaram-se de Jesus em particular e perguntaram: Por que não conseguimos expulsá-lo? Ele respondeu: Porque a fé que vocês têm é pequena. Eu asseguro que se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer a este monte: Vá daqui para lá, e ele irá. Nada será impossível para vocês, mas esta espécie só sai pela oração e pelo jejum. Até aqui. Hoje é um dia importante dentro do calendário evangélico. Hoje, 31 de outubro, celebra-se o Dia da Reforma Protestante. Hoje, em especial, nós comemoramos, como protestantes que somos, 501 anos. E hoje eu estava pensando sobre a reforma e sobre o legado da reforma, o que ela deixou para nós. E pensando nisso, também pensei não só no que ela deixou, mas na sua origem. E a sua origem, na minha opinião, tem uma pequena palavra: fé. Fé. A nossa vida com Deus, o nosso relacionamento com o Senhor, se baseia na fé que nós temos neste Deus, em quem nós professamos a nossa esperança, a nossa confiança, em quem nós depositamos os nossos medos, as nossas angústias e os nossos temores. Não há outro vínculo que nos relacione com Jesus, a não ser a fé. Nós precisamos crer quem Ele é e o que Ele pode fazer. Porque quem não crer no Filho de Deus, já está condenado, diz as Sagradas Escrituras. Então, todo o dilema da vida humana se baseia na fé. Na máxima, lá atrás, quando Martinho Lutero levantou o estandarte da reforma, ele citou Hebreus 10, 38. E ele disse: O justo viverá pela sua fé. Mas ele usou uma menção bíblica de uma outra pessoa, que foi a fala do próprio Deus a Abacuque, num momento de muita ansiedade, de medo de Abacuque. Deus olha para Abacuque e o próprio Deus estabelece esse paradigma. Não foi o autor aos Hebreus, nem Lutero, foi Deus que estabeleceu esse paradigma. Ele disse para Abacuque: Abacuque, não tenha medo, porque o justo, Abacuque 2,4, viverá pela sua fé. Então, eu tenho aprendido que a minha vida relacional com Deus precisa se basear na palavra fé. E aqui, nesse texto, nós estamos tendo uma crise
de fé. Uma crise de fé. E uma das coisas que eu tenho aprendido com a fé é que a fé não pode ser usada na nossa vida pensando nas recompensas dela. Tem muita gente que tem fé por causa das recompensas. Eu creio que Deus vai me dar um carro novo. Eu tenho fé em Deus, mas por causa da recompensa. Eu creio que Ele vai me curar. É muito comum. Mas mesmo assim você condiciona a sua fé à recompensa. E Deus não diz que o justo viverá pelo resultado da sua fé, mas ele viverá em fé. Entende? E eu tenho aprendido que a fé não pode ser condicionada à recompensa. E aí o que a Bíblia me ensina e o que Jesus, quando vai dizer no versículo 21 desse texto, o seguinte: mas esta casta ou esta espécie de demônio só sai pela oração e pelo jejum. Jesus está me ensinando uma coisa. Jesus está me ensinando que a fé, ela me faz viver um relacionamento de intimidade correto com Deus. Quem anda com Deus, quem se relaciona com Ele de forma correta, e quem é íntimo dEle, vive pela fé, e os demônios fogem dele. Não pela fé que ele tem, mas pelo relacionamento que ele tem diante da fé que ele professa. Você está comigo? Você está me entendendo? Então a grande questão é o relacionamento. Jesus disse para os discípulos: vocês acharam que vocês estavam comigo e vocês me viram fazendo isso? E aí vocês foram orar e vocês foram expulsar. Mas no teste de Deus e do inferno, vocês não passaram, porque vocês não estão vivendo pela fé. Porque esta casta só sai diante de um relacionamento de intimidade, de oração, de jejum, de entrega. Porque quem está com o Senhor, a Bíblia diz: achegai-vos a Deus, Tiago diz isso, e Ele se achegará, relacionamento. Aí vem a resistência. Resistir ao diabo, e ele, quando que ele foge? Depois que você se achega. Então, quando Lutero escreveu essa máxima e citou, ele me mostrou, e olhando para esse texto aqui que Jesus fala aos seus discípulos diante de um momento muito interessante, ele fala sobre fé: se tiverem fé, não duvidarem, vocês vão dizer para este monte que saia daqui. Esse texto é muito conhecido. Eu tenho aprendido que a nossa vida precisa ser uma vida de fé. A sua fé revela o relacionamento que você tem com Deus. A sua fé não pode ser uma fé de recompensa. Por isso que tem gente que tem a fé na recompensa e não recebe nunca. Porque esquece que a recompensa tem um doador delas. E se não tiver na presença do doador, não vai receber o que ele pode doar. Tem muita gente que se equivoca e faz da fé um mecanismo apenas para receber recompensa, quando o grande dilema da fé é viver na vitória da intimidade com Deus, que não só te dá recompensa, mas te dá autoridade espiritual sobre todo tipo de potestade maligna que se levantar contra a tua vida. Você crê nisso? Por isso, eu vejo que os discípulos aprenderam isso com Jesus, e Jesus diz algo importantíssimo no versículo de número 20, no final dele, de que nada lhe será impossível. Por que não será impossível? Por causa dos discípulos? Não, por causa do relacionamento, por causa da intimidade, porque Deus tem prazer de defender quem ele anda com ele. Deus tem prazer de abençoar quem anda com ele. E a fé precisa ser provada. A fé precisa ser provada. E eu tenho aprendido que a natureza da fé exige que ela seja provada,
Não porque a gente ache que isso é difícil para a gente poder confiar em Deus, mas ela é preciso ser provada para que não haja dúvida na nossa mente de que nós andamos com Deus. E se nós andamos com Deus, vivemos pela fé, não há o que temer. Não há o que temer na minha casa, não há o que temer na minha saúde, não há o que temer no meu trabalho, não há o que temer em nenhuma esfera. Não porque apenas eu creio que algo vai acontecer, mas é porque eu creio que Deus está comigo e eu estou com Ele. Se você conhecer esse texto, você vai perceber que antes desse episódio, Jesus estava no monte. E lá no monte, a intimidade, o relacionamento com Deus e Ele era tanto que Ele ficou transfigurado. A sua aparência ficou celestial. Isto revela que Jesus está no Pai e o Pai está nele. E o Pai, quando vê essa intimidade e vê este filho resplandecente, o Pai diz assim: este é meu filho, que eu me comprazo, eu tenho prazer na intimidade, eu tenho prazer nele. Queridos, nesse dia em que se levanta a bandeira da reforma, da fé, nós que queremos andar em vitória. Você quer andar em vitória ou não? Você quer celebrar a vitória? Entenda que a sua relação com Deus não pode ser baseada nas recompensas, mas a sua relação com Deus tem que ser baseada na intimidade. E se você tem sido provado, agradeça a Deus, porque quanto mais prova vier, melhor será para você colocar na sua mente a convicção de que nenhuma dúvida vai parar sobre a sua mente, sobre o Deus que você acredita e que você caminha. E aí eu vou poder olhar para o monte, e não vou olhar para ele dizendo assim: você é grande, hein? Meu Deus, como tem pedras. Meu Deus, como você está longe do mar. Meu Deus, como você é assustador. Você não se preocupa com o tamanho do monte, nem com as raízes dele, se ele tivesse. Porque você crê num Deus que te disse: só diga para ele, sai daqui, que ele vai para lá. E aí a sua esperança e a sua força está no que você recebe do Deus que você se relaciona. A gente está muito tímido. E a gente está tímido exatamente porque nós estamos condicionando a nossa fé nas recompensas. Eu imagino que quando os discípulos perguntaram, porque o texto é interessante, né? Eles perguntaram separado de todo mundo, diz assim, em particular, acho que eles estavam tudo envergonhados, estavam se sentindo frustrados, e dizendo assim: olha, que discípulos, eu uso uma expressão, desculpa essa expressão, tá? Mas mequetrefes que nós somos. A gente não pôde expulsar esse demônio, por que não conseguimos, Senhor? Jesus disse: ó geração incrédula, tanto tempo comigo, e vocês não entenderam que o meu segredo é que eu tenho um relacionamento com o Pai. E é isto que faz toda a diferença. Irmãos, Deus tem me cobrado muito disso. E eu tenho me cansado um pouco desse cristianismo utilitário, de gente que vai na igreja só para receber bênção. E eu não quero ser um pastor que engane o povo oferecendo bênção. Quem eu quero te oferecer é o dono delas, é Cristo. Não se engane, se você não recebeu a resposta da sua oração, Deus não ficou menor e Ele nem se esqueceu de você. Só Ele está dizendo para você ainda, não é o melhor momento. Fique comigo, confie, na hora certa, você vai ver. Eu quero viver numa geração que ame muito mais o Deus das bênçãos do que as bênçãos de Deus. Porque o justo viverá pela fé. E Calvino, já que nós estamos falando desse ambiente teológico, eu termino com ele. Calvino disse:
que fé é você estar possuído por aquilo que te toma incondicionalmente. Quem crê não tem condições. A fé é incondicional. Não importa a situação, não importa o quadro, não importa o adversário. A fé é incondicional, porque o meu Cristo disse: para Deus nada é impossível, e vocês verão isso. Vocês verão isso. Você crê nisso ou não? Então saia daqui diferente. Se você veio buscar uma bênção, deixa ela aí no seu banco. Saia daqui com o dono dela, que com certeza, muito mais do que você pede, você vai conquistar. Amém? Vamos orar, queridos? Feche os teus olhos, pois o pastor Silas vai nos conduzir aqui. Obrigado, Senhor, por este tempo, e que esta palavra encontre um bom lugar no nosso coração. Que este bom lugar nos traga esperança e ânimo para vivermos pela fé, e em vivendo pela fé, vivendo em vitória, porque a vitória está condicionada ao Cristo vencedor. Que estejamos juntos dele, confiantes nele, e que possamos sim resistir toda e qualquer fortaleza que se levantar contra nós. Para a glória de Cristo oramos. Amém.